Estados Unidos e China selam um acordo comercial para redução das tarifas por 90 dias, que marca aí um significativo alívio nas tensões por conta da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, e para atingir seus objetivos financeiros, conte com a melhor assessoria de mercado, preenche o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Bom, as tarifas foram reduzidas em mais de 115 pontos percentuais de ambos os lados. As tarifas ali da China sobre produtos americanos vão cair ali de 125% para 10%, e as tarifas dos Estados Unidos sobre importações chinesas também vão ser reduzidas de 125% para 10%. No entanto, a China ainda vai continuar a enfrentar uma tarifa adicional de 20% com relação ao fentanil, né, que é a questão ali das importações de drogas, né, com relação ao combate aí de drogas vindo lá da China. Então, no total, a China ainda enfrenta uma tarifa de 30%, enquanto os Estados Unidos enfrentam uma tarifa de 10% aí para os próximos meses, o que foi definido nesse acordo aí que chegaram entre China e Estados Unidos nesse final de semana. E isso fez com que os mercados ficassem animados e fecharam o dia ontem em forte alta. Aí o Dow Jones fechando uma alta de quase 3%, o S&P 500 fechando uma alta de mais de 3%, e o Nasdaq fechando uma alta ali de mais de 4%. E aí, você estava posicionado em algum ativo dessas três bolsas aí, aproveitou bastante a alta de ontem? Comenta aí. E aí, o histórico até aqui foi mais ou menos o seguinte, né? Em abril, a gente teve um anúncio das novas tarifas ali pelo presidente Trump a mais de 180 países, com a justificativa, desde o início ali do mandato, de reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, visando principalmente acabar com o déficit comercial com outros países. E foi daí também que fizeram a conta para definirem as tarifas cobradas para os outros países. E aí, inicialmente, os produtos chineses enfrentavam uma tarifa extra de 34%, além dos 20% já em vigor com relação ao fentanil. E aí a China retalia na mesma medida, ou seja, estava em 54% em ambos os lados. E aí o Trump ameaçou elevar as tarifas em mais 50 pontos percentuais se a China não recuasse. A resposta da China veio no dia seguinte, com a elevação das tarifas para 84%. E aí, Estados Unidos respondeu com um novo aumento, colocando as tarifas em 125%. No mesmo dia, o Trump anunciou que faria uma pausa nas tarifas para os outros países, né, que daria ali os 90 dias para a negociação, que a gente ainda está nesse meio, né, de negociação com os outros países. Inclusive, o Reino Unido já chegou num acordo aí com os Estados Unidos, mas manteve ali a China como exceção, mantendo ali os 125% para a China. No dia 10 de abril, a Casa Branca confirmou uma alíquota total sobre os produtos chineses, subindo aí para 145%. E Pequim, no dia seguinte, dia 11 de abril, igualou as tarifas totais sobre os produtos americanos para 125% e falou que não irá subir mais as tarifas, que nesse ponto, né, nesse nível de tarifas não fazia mais sentido aumentar ou diminuir, que as tarifas já estavam num nível muito elevado e que, independente do que os Estados Unidos fizesse, né, as tarifas da China ali permaneceriam em 125%. E estávamos nessas condições aí até esse final de semana, que quando foi ali o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro, e alguns representantes do comércio lá da China para a Suíça, para justamente chegarem num possível acordo. E foi isso que aconteceu nesse final de semana, onde, né, decidiram baixar as tarifas ali por 90 dias, passando a valer no dia 14 de maio, ou seja, amanhã, passa a valer aí as novas tarifas, e essa trégua aí tem um prazo de 90 dias, que vão se iniciar novas negociações, e aonde a gente vai ter de fato se vão continuar com essas tarifas menores ou se vão voltar lá para os mais de 100% de tarifa, ou se vão chegar no novo equilíbrio ali de tarifas, né? Apesar desse entusiasmo inicial com a pausa das tarifas, os mercados aí reduzem apostas de corte de juros pelo Fed depois desse acordo, né? E muitos investidores aí reduzem as expectativas de corte de juros pelo Fed, depois do anúncio, né, desse adiamento aí das tarifas da guerra comercial em Estados Unidos e China, com uma redução inicial dos juros agora não prevista até setembro e apenas um corte acumulado de 0,5 ponto percentual ao ano.
Ontem a gente teve o rendimento dos Treasuries, né, que é justamente ali a dívida americana e as ações dos Estados Unidos subindo, e os contratos vinculados ali às taxas de juros do Fed refletia ali uma redução das preocupações com o crescimento da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, e da necessidade do Banco Central de reforçar com corte de juros o quanto antes. Os mercados aí esperavam um corte de 25 ponto percentual na reunião agora de junho e mais 2 ao longo do ano. E aí, com isso, a redução das tarifas, segundo ali analistas, diminui significativamente o risco de escassez de produtos e aumento de inflação. E com isso, o Fed pode ter uma cautela maior ao definir ali o que vai ser feito com as taxas de juros. E além disso, né, a gente ainda tem o novo normal das tarifas, que passa a ser os 10% anunciados, que os Estados Unidos não se dispõem a abrir mão, como foi o acordo com o Reino Unido, né, que desceram ali as tarifas para esse novo normal, né, esse novo mínimo aí de 10% com relação às tarifas dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Que a gente ainda tem custos elevados para as empresas e, consequentemente, a gente ainda tem repasse de preço, o que ainda traz a incerteza de curto prazo do que será de ambas as economias e como as empresas vão reagir a isso, né? Visto que várias empresas aí estão repassando os custos, como a gente comentou em outras oportunidades, né? Expandindo a sua produção para outros países, como a Apple mesmo anunciou que vai aumentar ali os investimentos na Índia, a própria Ray-Ban falou que vai aumentar os investimentos ali com relação à sua produção no México e também na França. Outra expectativa também é o aumento do frete, visto que essa trégua aí abre a janela para esse aumento do frete, justamente por conta que deve impulsionar aí as tarifas do frete por conta dessa expectativa aí das empresas em, de novo, antecipar os seus estoques, né? Segundo dados do setor aí, a gente teve uma forte queda nos embarques de mercadorias, né? As exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 21% no mês passado e as importações recuaram aí quase 14%. E agora, com essa possível trégua aí dos dois países desses 90 dias, deve provocar uma recuperação da demanda e dos preços também. E aí, movimento que vai ser intensificado pela alta temporada do setor, visto que a gente está entrando no verão lá do hemisfério norte, que normalmente provoca ali já um aumento, né, normal ali do setor, né? As empresas tendem a comprar mais por conta dessa questão do verão, mas possivelmente a gente deve ver um aumento das tarifas também, porque as empresas vão aproveitar essa trégua de 90 dias, que após esses 90 dias ainda não se sabe o que vai ser, né, com relação ao novo acordo. Então as empresas devem novamente antecipar aí os seus estoques, né? Então o cenário ainda exige muita cautela com relação ao que vai ser daqui para frente. Então ainda é esperado a questão de estagflação na economia americana, por conta muito disso daqui. O novo normal ainda não foi definido, então muita cautela nesse momento. E aí outro desdobramento importante é a possibilidade de investimentos robustos da China aqui no Brasil nos próximos anos, com relação a principalmente infraestrutura ferroviária no nosso país. Essas conversas, né, foram iniciadas lá em 2024 e a expectativa é de um fechamento de acordo em breve, possivelmente ainda nessa semana. E lá em 2024 foram mais de 40 acordos assinados com relação à China. Os chineses vêm analisando aí grande parte dessas oportunidades sendo em obras de infraestrutura e principalmente ali em obras de ferrovia de escoamento de produção de commodities. Lembra que a gente comentou aí que a gente pode entrar numa janela de oportunidades de boom de commodities nos próximos meses e anos aí, por conta principalmente dessa intensificação da guerra comercial, que faz com que a China, né, se vire para outros países para comprar, né, e suprir essa demanda reprimida aí que o país tem com relação aos Estados Unidos, e principalmente aí a soja, né, que a gente viu que a China está deixando os Estados Unidos de lado com relação à soja e está buscando novos parceiros. E o Brasil é um parceiro extremamente competitivo nesse setor. E se de fato a gente tiver esse fechamento desse acordo, pode ser muito importante para o nosso país aí, a gente fica ainda mais competitivo com relação ao agronegócio, né? Então é muito importante esse investimento, né? E o presidente já está em Pequim essa semana e a expectativa é que sejam assinados essa semana ainda 16 acordos e outros 32
estão na mesa para negociação. E o governo, né, espera aí que os investimentos da China no nosso país voltem a crescer e que tenha a mesma robustez que a gente teve aí nos últimos anos, né, que entre 2027 e 2023 a gente teve mais de 70 bilhões de dólares investidos aí da China em infraestrutura aqui no Brasil em mais de 260 projetos. Nessa época, a grande parte foi aí na área de energia. E a expectativa é que os investimentos se concentrem principalmente em infraestrutura, principalmente aí com relação às linhas férreas, né, que hoje nosso escoamento de produção é feito principalmente em rodovias, porque nossa linha férrea, além de ser pouco abrangente, a gente ainda tem aquela questão das bitolas serem diferentes, né, que é o espaçamento entre rodas ali dos trens, né? Isso, né, dificulta bastante ali também os investimentos com relação a esse escoamento de produção, o que traz, né, um encarecimento também ali do nosso produto globalmente, né, visto que o escoamento por rodovias ele é mais caro do que o escoamento ali por linhas férreas. Se a gente de fato conseguir dar esse escoamento mais barato com relação ao frete, né, principalmente porque nas ferrovias a tendência é que se barateie ainda mais o frete, a gente se torna ainda mais competitivo no mercado global com relação aí ao setor agro, né, e aí a gente se torna ainda mais referência nesse setor globalmente, além, claro, né, de que enquanto estão construindo, né, vão se empregar muitos colaboradores diretamente, né, sem contar também os empregos indiretos que isso gera. Mas quero saber de você. E aí, o que você acha que a gente vai ter para os próximos dias? A gente vai ter um melhor acordo entre Estados Unidos e China ou voltaremos à estaca zero, né, de mais de 100% aí de alíquota? E o Brasil pode decolar com essa possibilidade de novos investimentos, principalmente em linhas férreas? Comenta aqui. E se você quer atingir seus objetivos financeiros, eu te mostro em 3 passos como você vai alcançar isso. É só preencher o primeiro link aqui da descrição. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!